Com a gente aqui a psicóloga a doutora Solange Guastaferro. Oi, doutora, bom dia, que prazer recebê-la aqui. E aí, o que acontece? Lá, quando a gente é pequenininho, na infância, a gente carrega hoje para o nosso mundo adulto, o que é que pode acontecer? Tanto coisas boas quanto coisas negativas. Isso aí é onde mora o perigo, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. A infância é o período mais importante do ser humano, porque, como você falou, nós vamos criar memórias afetivas boas, mas os traumas ocorridos na infância podem perpetuar por toda uma vida. E que transtornos esses traumas que acontecem lá na infância podem trazer para a gente na idade adulta? Então, a gente entende que um indivíduo que manteve uma relação na infância, um lar disfuncional, onde houve abusos, onde houve violência doméstica, abuso sexual até, ele pode perpetuar uma imagem de menos valor, que ele não é digno de amor. Então, as relações amorosas, as relações afetivas, muitas vezes trazem uma codependência e também uma perpetuação de relacionamentos abusivos, também uma perpetuação da dor e da frustração. E tem como a gente buscar ajuda para tentar corrigir o que aconteceu lá quando a gente era criança? E que tipo de ajuda é? É com um profissional de psicologia? É com que profissional, doutora? Sim, sempre procurar uma ajuda de um psicólogo, porque nós vamos ter ferramentas e teorias, de técnicas para reestruturar o pensamento, reestruturar a emoção e certamente reestruturar o comportamento, para não cair nesse ciclo vicioso e repetitivo de frustração, de dor, né? Normalmente os traumas são muito marcantes para uma criança, né? Então são negligências emocionais, abusos físicos, psicológicos, aquela frasezinha, você é burro, não aprende nada, né? Essa frasezinha ecoa, né, na nossa cabeça quando adulto, e a gente não se sente valorizado, não sente que a gente pode ser digno de ser amado. Aquele lá em que há um conflito enorme entre pai e mãe, a criança e seus irmãos estão lá nesse meio, ele absorve isso e pode trazer complicações também depois? Sim, esse lar disfuncional onde há abuso, né? Agressões, violência, né? Normalmente o pai bate na mãe, né? E a criança presencia isso. Isso realmente vai trazer consequências lá na frente, né? A gente já falou aqui sobre o transtorno borderline. Sim. Nas pesquisas apontam que 81% dessas pessoas que têm o transtorno borderline sofreram abusos na infância, né? Sofreram abusos sexuais, psicológicos, tiveram uma negligência emocional e aí desenvolve um transtorno que é o borderline, é um transtorno de personalidade, que a gente já falou aqui. Doutora, como é que nós, adultos, pais, mães, avós, né, podemos trabalhar essa história no ambiente, tipo, no hoje, né? Quem está nos assistindo agora, se tem um filho pequeno, se tem um netinho dentro de casa, como agir em situações complicadas se tem criança dentro daquele lar? O ideal é que não haja esse tipo de conflito, né? É o ideal. Mas lógico, sempre vai haver, mas assim, esses conflitos entre marido e mulher tem que ser resolvido em outro ambiente, né? Em outro lugar. E a criança, ela precisa de uma educação respeitosa, né? Porque hoje a gente fala muito numa disciplina positiva. A criança precisa de disciplina, mas de uma disciplina positiva, onde a gente coloque para a criança o que é dever dela, o que é responsabilidade dela, mas de uma forma amorosa e respeitosa. E consequentemente, os adultos precisam entender que aquela criança, ela não vai entender aquela briga, aquela confusão. Isso vai ficar gravado na memória dela, né? Certamente. Então, nós adultos temos total responsabilidade e só a gente pode administrar isso para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que as nossas crianças sofram menos, né? Com agressões, com separação, com qualquer outro problema. Doutora... Nós somos resultado daquilo que fizeram com a gente.
mas também somos responsáveis em buscar ajuda para não perpetuar esse ciclo de violência e de dor. Gostei da frase. Um beijo, muito obrigado e quinta-feira volte aqui para a gente conversar na nossa pausa gostosa do café, tá? Volto sim, agradeço a todos que nos assistem, um ótimo final de semana, gratidão, né, à TV, a você e a todos que nos assistem. Tchau! Valeu, doutora, é sempre um prazer recebê-la, saiba disso, tá? Gratidão! Valeu!